Princesa Brasileira, Rainha Portuguesa é um dos meus artigos publicados no portal Potiguar Notícias. Na última terça-feira, 8 de junho, tive a oportunidade de visitar a exposição Dona Maria II de Princesa Brasileira, a Rainha de Portugal, que está sendo realizada no Palácio Nacional da Ajuda desde 26 de maio e irá até 29 de setembro de 2021. Na altura do terremoto de 1755, por ordem do rei Dom José I, foi construído o palácio, pois a família real sobreviveu à catástrofe. E como esta região da Ajuda, os abalos foram de menor intensidade, ocasionando menos estragos, foi aqui que a família real veio a residir. Porém, a princípio, não era assim. A edificação era de madeira para resistir aos tremores frequentes ou aos futuros cataclismos. Paço Madeira, ou Real Barraca, foi como ficou conhecido e permaneceu residência da corte por 3 décadas. Posteriormente, em 1794, aconteceu um incêndio, destruindo a habitação real e suas valiosas preciosidades. Mais adiante, foi reconstruído um novo palácio em alvenaria, mas dizem que nunca foi acabado e sempre há algo mais a concluir. Em 7 de junho, foi inaugurado mais uma ala, o Museu do Tesouro Real, que marca o fim de uma obra por mais de 200 anos de história, mas somente abrirá ao público no próximo novembro, que terá uma coleção considerada uma das mais valiosas do mundo. O presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, mencionou no seu discurso: "Esta é uma enorme riqueza de Portugal, um longo e instrutivo passado feito presente, repleto de lições para o futuro." Irei aguardar ansiosamente sua abertura e, se Deus quiser, poderemos visitar juntos. Pois bem, a alternância da escolha da residência oficial, conforme o gosto de cada monarca, foi o que contribuiu para a evolução das obras e decorações de seus ambientes. Até 1910, com a instauração do regime republicano, este palácio foi fechado. Em determinado período, as visitas eram de acesso restrito e somente abriu ao público em 20 de agosto de 1968. Atualmente é cenário de cerimônias protocolares de representação de Estado, além de ser considerado um dos mais importantes museus de arte decorativas do país e, frequentemente, há exposições temporárias. A exposição atual é uma viagem no tempo ao Brasil e Portugal que conta a história da grandiosidade da segunda e última mulher até então a dirigir a nação portuguesa, Dona Maria II. Entrando no palácio, do lado esquerdo do vídeo, poderemos visitar a exposição Dona Maria e do lado direito podemos visitar o Palácio Nacional de Ajuda propriamente dito. Os bilhetes custam 5 euros separadamente para cada ambiente, a exposição e o Palácio Nacional da Ajuda. E se quisermos visitar os 2 ambientes, poderemos pagar pelos 2 8 euros. A exposição é autoexplicativa, se não me foge a memória, são 15 painéis contando sua história. Como sabemos, a família real foi para o Brasil no final de 1807, na altura da invasão francesa, tornando-se o Rio de Janeiro a capital do reino. Posteriormente, D. João VI retorna a Portugal e deixa seu filho no Brasil. Este decide não regressar mais adiante e proclama a independência em 1822, tornando-se o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Dom João VI morre em 1826 e Dom Pedro abdica do trono português em favor de sua filha, Dona Maria, que passa a ser rainha portuguesa, Dona Maria II, aos 7 anos. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1809, a qual foi a única monarca que reinou na Europa, nascida nas Américas. Porém, somente aos 15 anos, em 1834, iniciou seu reinado, quando foi declarada apta a exercer a soberania até sua morte aos 34 anos, no parto do seu 11º filho em 1853.
Dona Maria teve seu primeiro casamento com Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, que foi acordado para juntos governar Portugal, mas na frente ele rejeitou o acordo, proclamando-se rei absoluto de Portugal. E assim, Dom Pedro I abdicou da coroa imperial do Brasil em favor de Dom Pedro II aos 5 anos e partiu para a Europa com a filha para lutar pelos seus direitos à coroa de Portugal. Dona Maria II casou por 3 vezes, o primeiro com seu tio Miguel, por procuração, e com sua derrota pelos liberais foi exilado e casamento anulado. O segundo, em 1834, com Dom Augusto, que foi um breve casamento, pois ele morreu no início de 1835. E o terceiro, em 1836, casou com Dom Fernando, que era sobrinho do rei Leopoldo da Bélgica, com quem foi feliz e juntos tiveram 11 filhos. Apesar de tempos muito conturbados, o seu reinado foi considerado o período que houve uma das maiores transformações políticas e sociais contemporâneas no país. Dona Maria ficou conhecida pelo cognome de educadora. Ela dedicou para que seus filhos tivessem boa educação, como também foi responsável por criação de liceus, escolas primárias, médicas, politécnicas, o Instituto Agrícola e o Conservatório de Música. Na sua época, proporcionou ao país a entrar na era das estradas, das comunicações, dos comboios, entre muitas outras benfeitorias, deixando seu legado para dar continuidade ao progresso da nação, que beneficiou os reinados seguintes, os quais foram 2 de seus filhos, Dom Pedro V e Dom Luís. A exposição foi em decorrência aos 200 anos de seu nascimento, com a união de esforços e trabalhos árduos de várias entidades governamentais e culturais para reunir documentos, mobílias, objetos de arte e tudo mais que nos reporta a época para vivenciarmos uma porção da história de Portugal e do Brasil. Vale muito conhecer, belíssima. Simplesmente uma viagem no tempo à nossa história, ao vivo e a cores.